Glórias a Deus. Quero saudar você que nesta noite se une a mim e a milhares, talvez milhões de cristãos ao redor da terra, nesse dia separado para o Senhor, com o objetivo de louvar o seu santo nome. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, as suas benevolências, as suas misericórdias, as suas bondades. E estamos nesta noite com este objetivo principal: adorar ao Senhor. Junto com a adoração, nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Não uma palavra minha. Aquilo que eu falar que não estiver nas Escrituras, você descarte. Mas aquilo que procede das Escrituras, tome como verdade de Deus. Aplique na sua vida. E procure ser uma pessoa melhor. Não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos juntos, como igreja, na Tua presença. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos expressar o nosso louvor e a nossa adoração ao único Deus vivo. Recebe, Pai, te pedimos, em nome de Jesus, a nosso louvor, a nossa adoração, mesmo que falhe, mesmo que com vozes imperfeitas, mas pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos conceda a Tua palavra, que o Senhor nos ensine nesta noite. Estamos aqui porque queremos conhecer mais de Ti. Ora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, agradecemos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos dá de louvarmos, adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Não temos vozes afinadas, não temos as melhores entonações, mas temos um coração desejoso de Te adorar. Sabemos que quando este corpo imperfeito, após o toque da trombeta, se tornar perfeito, as nossas vozes elas serão transformadas. E nós vamos poder, junto com os anjos, arcanjos e querubins, entoar louvores perfeitos ao Senhor. Até lá, Pai, pedimos que o Senhor receba o nosso louvor. Ora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que chegou agora, quero convidar você a chegar um pouquinho mais cedo, a conosco orar, a conosco louvar o nome do Senhor. Você tem 6 dias na semana para você executar as suas atividades, para você correr atrás das suas necessidades. Domingo é um dia diferente. É um dia em que você tem compromisso com o Senhor. Nós temos 2 horários, 9h30 e 19 horas. Procure, mesmo cultuando no seu lar, estar numa condição como você estivesse na igreja. Entenda que, independente do local que você está perante o Senhor. Então, se você se veste direito para ir à igreja, para cultuar ao Senhor em casa, procure fazer isso como um hábito. Não perca este hábito. Não precisa exceder, mas se vista como se você estivesse na presença do grande Deus vivo. E eu falo isso não no sentido de constranger agora. Talvez você se olhe e se sinta constrangido, mas no sentido de te ensinar. Lembro que certa vez via um vídeo, acho que eu já comentei com vocês, e um presidente de um país na África, ele foi entrevistado
E aquele entrevistador olhou para aquele homem, era um governo militar, aquele homem estava fardado com a sua farda militar, com muitas medalhas. E ele falou para aquele homem, o entrevistador chegou para aquele presidente e falou assim: o teu assessor me disse que o senhor acorda todos os dias 4 horas da manhã para fazer as suas orações. Ele falou: é verdade. E ele falou também que o senhor, antes de fazer as suas orações, o senhor coloca as suas vestes presidenciais. Por que o senhor faz isso? E ele respondeu para o repórter que se ele se vestia daquele jeito para atender homens, por que não fazer o mesmo para falar com Deus? É claro que isso não é uma doutrina. Não estou falando para você usar um terno aí. Você está numa condição mais confortável. Mas tem muito mais a ver com a atitude de coração do que realmente com a vestimenta. E o tempo, o horário de chegada é a mesma coisa. Chegue 5 minutos antes, sente, faça os testes do seu celular, para ver se está funcionando a tua televisão, faça a conexão. Nós começamos o nosso culto 10 minutos antes, exatamente para você ter todo esse tempo de se preparar, para que a hora que começar a palavra você esteja pronto. A palavra de hoje, apesar da minha introdução puxando a sua orelha, ela tem a ver com consolo. Essa palavra é para pessoas que precisam de conforto no coração. Todo este salmo, ele fala sobre isso. E eu quero pedir que o Espírito Santo, ele abra o teu coração para ouvir esta palavra. Em nosso último encontro, nós estivemos meditando sobre o tema clamor ao Senhor. Meditamos no Salmo 14, do verso 4 ao 7, se não me engano. E o título da palavra era clamor ao Senhor. Clamor não é uma palavra usada com regularidade dentro do meio secular. E mesmo em nosso meio cristão, não é. Nós preferimos, ao invés de clamar ao Senhor, nós preferimos a murmuração. Murmuração é a reclamação, de uma forma aberta, de Deus, mas não para Deus, e sim aos homens. E isso está errado. Você precisa mudar isso. Você precisa falar com quem é devido. Com os lábios nós levantamos louvores e também mostramos a nossa desconfiança clara por meio de palavras e ações. As suas palavras, as suas ações, elas demonstram se você confia ou se você não confia em Deus. Tenha na sua mente que Deus, ele é soberano e ponto. Não tem vírgula. Não é reticências. Não é ponto e vírgula, é ponto. Deus, ele é soberano. Nada pode mudar isso. Nem autoridades humanas ou espirituais podem mudar a afirmação de que Deus, ele é soberano. O verso que ficou da semana passada fala: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. E na semana passada nós falamos bastante sobre isso. Sobre esta condição de você ser diferente daquele que é ímpio. Os nossos inimigos, eles se levantam. Mas quando eles se levantam contra você, eles na verdade se levantam contra o próprio Deus. As línguas deles nos maldizem, mas quando eles falam mal de você, eles estão atacando o próprio Deus. Situações adversas ocorrem, você tem lutas e dificuldades, mas essas lutas e dificuldades, elas são uma afronta e um ataque ao próprio Deus. Toda injustiça que ocorre comigo, toda injustiça que ocorre com você, conosco, atinge o nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai. E como nós lemos no Salmos 14:5, Ele está junto com a linhagem do justo, e você é justo, não porque você é justo, e sim porque você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? O salmo que nós vamos meditar hoje, a palavra que nós vamos meditar hoje está no Salmo 149. Eu quero convidar você a abrir
Salmo 149. Salmo 149. O título da palavra de hoje é O Cuidado Especial de Deus com o seu povo. Não é qualquer cuidado, é um cuidado especial. Ele olha para você como a menina dos seus olhos. Ele cuida de você desta maneira. Assim diz a palavra de Deus, Salmo 149, versos 1 em diante. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, de alegria. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, nas mãos de Deus, nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo entre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra bendita, que atravessa gerações, que é verdade, e que nesta noite tem um propósito específico para cada irmão e para cada irmã. Coloca, Pai querido, cada coração na Tua presença, tanto os que estão assistindo agora, como os que vão assistir depois, através das mídias. Peço que o Teu Espírito de entendimento seja sobre as vidas. Que onde houver tristeza, haja alegria. Onde houver opressão, ela suma. Onde houver tristeza de coração e ansiedade, que possa ser plantada uma semente de confiança. Meu coração, a minha vida, a minha boca, Pai, fica à Tua disposição. Que eu me coloco como instrumento da Tua vontade. Que eu possa ser fiel aos Teus escritos e trazer uma palavra santa aos meus irmãos. Oro em nome de Jesus. Amém. Cuidado especial de Deus pelo seu povo. Nós temos vários tipos de relacionamento, e esses relacionamentos eles variam no sentido de importância em relação ao grau de proximidade. Você pode ter pessoas que te são importantes. Via hoje lá no Instagram, a Esther, ela postou foto dela com os irmãos dela. E o que acontece é que a gente demonstra muito mais afinidade com certas pessoas do que outras. Isso não quer dizer maltrato, isso não quer dizer desprezo. Simplesmente nós temos mais afinidade. Há pessoas que nós temos um amor maior. Hoje as famílias elas são reduzidas, talvez no máximo a três filhos. Mas antigamente tinham-se 15, 16, 17, 20. E haviam predileções. Não predileções pecaminosas, mas afinidade. A gente vê, por exemplo, a figura de Esaú com o seu pai. E o seu pai ele tinha mais afinidade por Esaú do que por Jacó. Até pelo seu jeito de agir, pelas coisas que ele acreditava. Não quer dizer que ele amava menos ou mais. Deus ele olha para as pessoas desta maneira. E olha de uma maneira especial para o seu povo, da qual eu e você fazemos parte. Embora os elementos de louvor desse texto que nós lemos não sejam estranhos,
esse contraste que começa falando de louvor do verso 1 ao 5, e nós vamos tratar hoje do verso 1 ao 4, que falam de louvor, esse contraste com uma palavra de maldição do verso 6 ao 9, ele ocorre apenas desta vez no livro de Salmos. Você não vê esse tipo de trabalhar do salmista em falando dois temas como a bênção e a maldição. Nós vemos um paralelo próximo em Deuteronômio 7, onde se apresenta lado a lado também o louvor dos justos com o juízo divino sobre aqueles que o odeiam em Israel e Canaã, aqueles que louvam e aqueles que amaldiçoam a Deus. Entenda que tudo que nós falarmos de alegria nesse salmo, ele tem muito mais a ver com obediência do que com rebeldia, que é o que é pregado hoje, nos dias de hoje, não necessariamente nas igrejas, mas dentro das mídias, dentro das novelas, dos filmes, em que você só é feliz quando você faz o que você quer. Essa condição de você fazer o que não é da vontade de Deus, ela não te traz alegria. E o salmista não fala desse tipo de alegria temporal, ele fala de uma alegria permanente. O salmista aponta para um dia escatológico, quando poderes estrangeiros terão que se sujeitar ao juízo divino. Pessoas vão estar na presença de Deus. Eu e você estaremos na presença de Deus para dar conta de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. O presente e o futuro, eles são definidos pelo decreto divino. E ele fecha dentro do versículo 9, em que o Senhor fala que Ele vai executar a sentença contra eles e vai dar honra àqueles que são humildes. O foco principal desse salmo se encontra no cuidado e proteção de Deus com a sua vida, com a igreja, em relação a tudo que acontece nesse mundo, porque nós não vivemos de uma forma alheia ao que acontece no mundo. Você tem obrigações morais, você tem obrigações sociais, fiscais e toda sorte de obrigações. Mas esta palavra tem a ver com o cuidado especial de Deus sobre a sua vida. O primeiro versículo que nós vamos meditar é Salmo 149, verso 1, que diz: Aleluia. Você percebe que ele começa falando aleluia e ele acaba falando aleluia. Aleluia é glórias ao Senhor. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Conforme eu disse no período de louvor, se você não chegou, você não ouviu, eu repito agora, não há problema de você cantar hinos que foram escritos há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Nós cantamos músicas baseadas em salmos que foram criados há milhares de anos. Milhares é muito. Milhares. E não há problema em relação a isso. Mas o salmista neste salmo, em especial nesse verso 1, ele te exorta a você cantar um cântico novo. Um cântico que não foi escrito por David Keelan, não foi escrito por Fernandinho, por J. Neto, nem ninguém dessas pessoas. Mas um cântico que sai do seu coração. Algo do tipo: meu Deus, eu te agradeço pela minha vida, te agradeço pela minha família, te agradeço pela provisão. E você sai cantarolando coisas que transbordam do seu coração. Não tem afinação, eu não tenho afinação. Mas o Senhor, Ele olha para isso de uma maneira grata. É algo a mais que você oferece. Não é apenas uma oração. Você coloca mais algum tipo de melodia nisso, e isso é agradável ao Senhor, e isso é um cântico novo. A ordem, porque não é um pedido. O salmista não está falando assim: olha, se você estiver com vontade, naquele dia que você estiver bem, não. A ordem de louvar ao Senhor vem como uma instrução em todo este salmo. Este imperativo comprova o que foi dito na abertura, ou seja, que o alento é dirigido ao povo de Deus. Pois essa bondade que é colocada no coração, esse sentimento de alegria, essa decisão em cantar ao Senhor, ela procede de Deus.
As pessoas que vivem no mundo, elas não têm motivo para louvar a Deus com um cântico novo. Mas você tem. Você estando aqui comigo, você tem vários motivos. Independente da sua condição, se você está ouvindo hoje ou outro dia, você tem um aparelho ou um celular, ou você tem um laptop ou um computador. Não são todos que têm essas ferramentas. Também há a necessidade de você ter uma internet. Gratuito ou não, você precisa. Não é todo lugar do mundo que tem internet. Talvez as pessoas tentem e desejem, mesmo tendo esses elementos, mas estão acamados e não conseguem. Talvez pessoas como o Alice passou a semana passada e retrasada, cuidando da mamãe, e é difícil, há dificuldade, pessoas entram, sons, barulhos, então você tem motivos para agradar a Deus. E o salmista também tinha, e ele fala: cantai ao Senhor um cântico novo. O cântico a ser entoado é um novo cântico. Salmos 96:1 nós já lemos dentro do nosso louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Todo ser, todo que tem fôlego, louve ao Senhor. O entendimento é que esse salmo ele foi composto após o cativeiro babilônico. E aquele povo estava voltando para a sua terra e ele tinha um motivo, mais um motivo para se alegrar. Com base no contexto desse salmo, nós vemos que há uma promessa. Uma promessa de restauração da condição arruinada. Há uma promessa sobre a minha vida de restauração. Há uma promessa sobre a sua vida de restauração, sua família. Muitas vezes eu converso com casais que cansam e falam assim: eu não aguento mais. E eu falo: aguenta mais um pouquinho. E aí eu ligo durante a semana e eu falo: como é que tá? Tá tão bom, pastor. Tá tão bom. A promessa da restauração. Algumas promessas elas ocorrem mais rápido, outras demoram um pouco mais, mas todas elas são guardadas e orquestradas pelo próprio Deus. E a promessa maior de você viver a eternidade ao lado dele, ela já tem o tempo marcado. Seja através de você falecer, morrer, seja através do retorno de Jesus. O objetivo do salmista, dentro desse contexto de Israel, saindo do cativeiro babilônico, é encorajá-los a esperar o pleno e completo livramento, cujo prelúdio foi a permissão de Deus para que aquele povo saísse do cativeiro. Acontece sobre a minha vida e a sua vida da mesma maneira. O Senhor, Ele nos livra. E é importante você, quando passar por um livramento, você reconhecer que aquilo veio de Deus. E, se possível, cantar um cântico novo. Mas isso é fácil? Não é fácil. Isso é difícil? É difícil. Como é difícil você agir de uma maneira correta nos dias de hoje. Vi uma história singular hoje na internet. Não sei se é verdadeira, não sei se é uma criação, mas é interessante. E conta a pessoa que ela estava na fila do mercado e a máscara nos atrapalha e aquela luva, aquelas coisas, e a mulher, no manuseio do seu cartão para pagar a conta, ela deixou cair uma nota de R$50 no chão. O senhor da frente, que já estava embalando as suas compras, abaixou e ele pegou aquela nota e levantou, e ela ia agradecer, e ele olhou para ela e falou assim: o que é encontrado no chão é de quem pega. E ele pegou as suas compras e saiu. Aquela mulher ficou um momento ali anestesiada, olhando para si sem entender a ação daquele senhor, e ela saiu atrás daquele homem, e aquele homem bravejando com ela. E ele abriu o porta-mala. Quando abriu o porta-mala, ele colocou as compras no chão. Aquela mulher foi lá, catou as sacolas dele e saiu correndo e falou para ele: aquilo que se encontra no chão é de quem pega. E ela chegou em casa
E quando ela abriu as sacolas, ela encontrou 1 quilo de filé mignon, 2 quilos de picanha, linguiça e carne e vinho e uma série de coisas. E ela falou assim, como rendeu os meus R$ 50? Apesar dessa história ser interessante, será que é uma história que agrada a Deus? Será que aquela mulher agiu de uma forma correta? É difícil você agir de uma forma correta. O mundo nos leva a ter atitudes como a dessa mulher, que independente do seu posicionamento, não é algo correto. Não é algo que as Escrituras aprovam. Como a igreja não foi restaurada ainda, não havia sido restaurada ainda, mas somente com dificuldade, depois de longo período, é que ela foi conduzida a um estado de vigor, um conforto era necessário. E sempre que há lutas na sua vida, Deus ele traz algum tipo de conforto para que você possa suportar a dificuldade. O Espírito de Deus ele foi colocado no mundo, ele foi colocado no coração dos cristãos para fornecer um remédio para os males que iriam se manifestar mais tarde. No caso da igreja, a igreja foi perseguida, ela foi atacada, ela foi assolada, e lá por volta de 70 depois de Cristo, a igreja ela é dispersa. As pessoas elas são espalhadas pelo mundo. E é algo que eu tenho discutido bastante, conversado bastante, em especial com a Shirley, em que Deus ele age de uma maneira que muitas vezes nós não entendemos. Ele traz um sofrimento para um filho dele, com o objetivo de trazer alento para outro. Não é algo que acontece apenas com você. Aconteceu com Moisés, aconteceu com José, que ficou vários anos preso, aconteceu com Davi, que foi perseguido por muitos anos. E quantos homens e mulheres das Escrituras foram perseguidos ao longo das eras? Quantas pessoas faleceram simplesmente para que você pudesse ter a Bíblia nas suas mãos? É o modo de agir de Deus. Independente dessas lutas e dificuldades, o salmista fala de um novo cântico. Um cântico diferente dos cânticos que eles normalmente cantavam. Um cântico diferente daquilo que você canta. Mas um cântico que expressasse algo a mais. Mostrasse para Deus aquilo que realmente passa no seu coração. Naquele momento você coloca a ansiedade um pouquinho de lado, a tristeza, a angústia, a preocupação, e você busca forças e louva a Deus. Consequentemente, o salmista, ele fala sobre algo raro, um benefício para aqueles que assim procedem. Pessoas que se mostram gratos a Deus no meio das dificuldades, eles recebem 2 componentes muito em falta nos dias de hoje: alegria e consolo. Alegria e consolo não temporal. Alegria e consolo em Deus. Algo que não pode ser tirado do seu coração. Você pode colocar alguma coisa para tampar. E isso tem ocorrido na sua vida. Mas se você tirar aquele pano, Deus ele continua no mesmo lugar, apenas esperando você retornar ao caminho. Independente de quem escreveu este salmo, o salmista ele se refere a uma passagem específica de Isaías 42, verso 10. Isaías ele foi escrito 600 anos antes, aproximadamente, da vinda de Cristo. Esse texto de Salmos, ele é centenas de anos depois, antes da volta, logo depois do cativeiro, da volta do cativeiro babilônico, que diz assim, Isaías 42, 10, cantai ao Senhor um cântico novo. Pastor, de novo isso? Nós já lemos essa frase em Salmos 149, 1. Nós já lemos essa frase em Salmos 96. E agora em Isaías 42, 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Novamente, ele convoca todas as pessoas a cantar um cântico novo. E você vai ver que há mais ocorrências disso.
Isaías falou sobre a futura restauração da igreja e do reino eterno de Cristo, um reino que vai ocorrer. Talvez não nesses anos. Eu não sei disso. Não sei quando será, mas vai ocorrer. O salmista tinha motivo justo em animar os piedosos a buscarem a plena concretização da misericórdia de Deus. Sim, você tem que buscar isso. É sua responsabilidade buscar a misericórdia de Deus. Você tem que se sentir persuasivo, você tem que se convencer da proteção divina, até que chegue o tempo do Messias, que todo Israel vai se ajuntar. O povo que é de Israel, do Antigo Testamento, de hoje, junto com pessoas que confessam Cristo, vão ser unidos num só povo. Num só povo. Esse verso que nós falamos, esse verso 1, nós só tratamos do verso 1, ele tem a ver com elementos escatológicos que estão lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, verso 9, eu separei 2, diz assim: e entoavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 14, 3. E entoavam um cântico novo. Quem canta esse cântico são os salvos, são os filhos. E entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão aqueles que foram comprados da terra. O louvor deve ser comunitário. Por isso que eu falo para você chegar antes. Pastor, eu estou aqui, eu estou no Guará, ou melhor, o senhor está no Guará, eu estou em Santa Maria, o outro está em Riacho Fundo, estou lá em Minas Gerais, não importa. O louvor ele deve ser comunitário. Quando o povo adorador de Deus se congregar. Santos é um dos nomes que se faz referência nesse salmo a você. Você não é santo por causa de você. Você é santo por causa de Deus. Ele, salmista, nos exorta, como povo de Deus, a continuar entoando louvores independente das circunstâncias. A igreja se reunirá novamente em um só corpo, de modo a celebrar os louvores de Deus na Assembleia Solene. Essa pandemia ela não vai ser para sempre. Haverá um dia, não sei quando, em que não haverá restrições de espaço, não haverá restrições de idade, não haverá ninguém medindo temperatura na sua testa, necessidade de passar álcool gel na mão, apesar de que o procedimento de limpeza ele é importante. Mas entenda que você vive num tempo marcante. Como assim, pastor? O povo, a igreja de Deus, quando nasce, ela nasce em meio à perseguição. O povo de Israel viveu perseguições, cativeiros, e tudo isso foi escrito nas Escrituras. Pode ser, creio eu, que daqui a 10, 20, 30 anos, talvez eu não esteja mais aqui, talvez você esteja já com uma idade mais avançada, e você reúna-se com os teus filhos e os seus netos e fale: lá naquele ano de 2020, houve algo diferente. E nós cultuávamos pela internet. O pastor Paulo lá no Guará, ele falava as palavras e a gente ficava aqui ouvindo. Algo diferente. A minha filha falou essa semana quanto trabalho vai ter para as pessoas em relação a esse ano de 2020. A história está sendo contada e você faz parte disso. Mas entenda, nenhum vírus pode impedir o retorno da igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Salmo 149, verso 2 diz: regozije-se Israel no Senhor, exultem no seu rei os filhos de Sião. Mais uma vez é colocado
2 imperativos, 2 ordenanças. Regozije-se. Não é uma alegriazinha qualquer não, é muita alegria. Exultem, mesma coisa. Atos de misericórdia salvífica estão por trás da alegria espiritual do povo de Deus. Por que que você é alegre? Por que que você tem que ser alegre? Porque Deus morreu por você. Que Deus te amou de tal maneira que entregou seu Filho amado para que você tivesse vida em abundância. Aquele que formou Israel numa nação, ele é exaltado, primeiro como seu Criador. Salmo 100, verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. E Ele está falando de você. Ele também é exaltado como soberano e rei. Deus é rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico, quase que ele fala um cântico novo. Mais uma vez o salmista insiste nesse ponto, que o povo do Senhor devia descansar, crendo que a sua família não foi escolhida em vão dentro de todo o resto do mundo, e que o Deus que nos escolheu, o Deus que me resgatou e te resgatou, Ele não vai permitir que as suas promessas caiam por terra ou que venham a desaparecer. Embora o povo de Israel, que estava naquele contexto do cativeiro babilônico, vivesse temporariamente privado de estar na sua terra, estar cultuando a Deus no seu templo, que era o símbolo da sua aliança com Deus, Deus os lembra que eles foram adotados lá com Abraão. Eis que farei de ti, do teu ventre, uma grande nação. Se você olhar para as estrelas dos céus, você vai olhar e você vai tentar contar as estrelas, e as pessoas que vão vir de você, são mais do que as estrelas dos céus. Estrelas do céu que a nós são incontáveis. Quando ele fala que Deus, ele é um rei, significa algo muito mais amplo. Um rei não era alguém que cuidava de um povo por um breve tempo. Ele cuidava durante toda a sua vida. Deus, ele é infinito. Ele cuida de você para todo o sempre. A garantia da minha adoção e da sua adoção. O salmista chama a Deus de Criador. Chama ele Rei dos filhos de Sião, para lembrar que você é uma nova criatura. Em algum momento da sua caminhada, você despertou. Mas isso não quer dizer que você já não era filho de Deus. Ele já conhecia você, ainda como substância informe no ventre da sua mãe. Salmos 95, verso 6 diz: vinde e adoremos, e nos prostremos, ajoelhemos diante do Rei que nos criou. Deus, ele fez você de uma forma especial. Os israelitas são chamados obras das mãos de Deus. Eu e você somos chamados de obras das mãos de Deus, sacerdócio real. Ele nos formou de novo. Nós somos diferentes das pessoas da raça humana. Nós temos correndo nas nossas veias o sangue do Cordeiro. Salmo 149, verso 3 diz: louve-lhe o nome com flauta. Cantem salmos com adufe e harpa. Eu não sei o que é um adufe, mas é um instrumento musical. A harpa a gente sabe, aquele instrumento que eles fazem dedilhando, é como se fosse um grande violãozão. Aqui é feito um alerta, eu te trago um alerta. Os instrumentos musicais que o salmista menciona, eles eram comuns à infância da igreja. A igreja ainda estava em formação. E nós não devemos insensatamente tentar imitar esta prática que se destinava àquele povo. As pessoas, elas leem versos como esse e falam assim: não, agora eu não posso adorar a Deus com as minhas vozes.
Eu não posso cantar ao Senhor usando um violão, ou usando uma bateria, ou usando qualquer instrumento, um baixo. Não, eu tenho que usar a dulfe e a harpa. Isso é insensatez. As pessoas, elas querem trazer elementos do judaísmo que ficou para trás. Não quer dizer que você não tem que ler o Antigo Testamento, você tem que ler. O Novo Testamento, ele é alicerçado no Antigo. Mas as práticas que haviam no Antigo Testamento, elas foram para o Antigo Testamento. Você não vê apóstolos sacrificando animais. Você não vê Jesus Cristo sacrificando animais. Após a morte e ressurreição, Ele é o Cordeiro que foi morto e reviveu para que você tivesse vida e vida em abundância. Quando os súditos experimentaram o poder salvífico do seu rei, exaltam o seu nome com um cântico exuberante, um cântico novo, usando instrumentos como tamboril, flauta, harpa, para magnificar o seu louvor, mas não quer dizer que você tem que fazer o mesmo. É incorreto afirmar que esses instrumentos eles fossem permitidos dentro do culto, dentro do templo. Não havia isso. O culto é um culto com uma liturgia muito sacra, muito, não é engessada a palavra, mas é muito delineada como o que pode acontecer. E hoje a gente vê cultos das pessoas pulando, dançando, fazendo aquela bagunça. Já fiz isso demais, não julgo, nem taco pedra. Mas a gente tem que ver que um salmo como esse, ele não se refere a essa alegria, ela não é manifesta dentro da liturgia do culto. Você tem que se alegrar. Quando nós louvamos, nós nos alegramos na presença do Senhor, mas tudo tem limites. Esse contexto aqui era um contexto de festas. E se você ler as Escrituras, você vai ver que o tamboril, por exemplo, ele está associado à dança. E a dança ocorria em festas, e você vai lá ver festa dos tabernáculos, festa disso, festa daquilo. O povo de Deus é um povo alegre e festeiro. Jesus Cristo participou de festas. O salmista confirma o que mencionara antes, a saber que as suas assembleias por algum tempo foram interrompidas. Eles foram para um cativeiro babilônico, eles não tinham como cultuar a Deus fora do seu templo. Por isso que você, no seu lar, aonde você estiver, faça deste lugar um lugar de adoração e cante um cântico novo. Não tenha vergonha de se expor. Mostre para as pessoas que é possível fazer isso, é permitido fazer isso e é agradável a Deus fazer isso. Salmos 149, verso 4 é o nosso último versículo. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Ele está falando da promessa. Ele está falando do grande prêmio, do adorno. Não é um brinco, não é um chapéu, não é uma boina, não é uma gravata, mas o adorno para aqueles que são humildes, aqueles que se submetem ao Senhor, aqueles que procuram viver de uma forma correta. Procuram, não quer dizer que vivem, procuram, lutam para, recebem como prêmio a salvação. No versículo 4, expressa-se novamente o prazer de Deus nos que o temem. Quando você murmura, você não está mostrando temor ao Senhor. Quando você chega atrasado no culto, você não está mostrando temor ao Senhor. Quando você falha nas suas obrigações, você demonstra que você não tem temor ao Senhor. Salmos 147, 1 diz: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Nesse versículo, Salmo 149, verso 4, ele dá mais dois sinônimos que ele se referencia a você. Ele fala para você, ele fala de você como o povo dele. E ele te trata como humilde. O prodígio da graça de Deus é visto no fato de que ele atrai a si os que não são seu povo
e assim os converte em filhos do Deus vivo. E esse tem tudo a ver com o fim do Evangelho de Mateus, que ele fala para você: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O instrumento, a ferramenta, não são anjos. Não são aparições sobrenaturais, sendo que Deus pode utilizar isso se Ele assim o desejar. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas Ele escolheu a minha vida e a sua vida para dar este testemunho de verdade. E o que Ele faz é que aqueles que não eram o seu povo passam a ser o seu povo. Oséias capítulo 1, verso 8 a 10. Não é muito fácil de entender, mas eu vou tentar ler bem devagarzinho, porque é importante dar compreensão disso. Depois de haver desmamado desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Fala de uma condição em que você tinha quando você era inimigo de Deus. Você era mais rebelde do que você é hoje. É tão interessante as pessoas que estão na nossa igreja, em que eu tive o privilégio de fazer discipulado. A gente vê a transformação das pessoas. Pessoas que agem muitas vezes de forma rebelde, mas você vê no semblante da pessoa, ela sabe que ela está errada. E é só esperar. O Sebastião, que gosta dessa ilustração, ele fiz essa uma vez, e ele sempre que possível ele usa essa ilustração, que é interessante, que é da pescaria. E eu já pesquei muito com meu pai. E aí você joga o anzol com a isca lá, e deixa, espera um tempo. Quando ele começa a beliscar, você dá um tranquinho, você fisga. O anzol ele entra na boca do peixe. E o peixe vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele vai para cima, ele vai para baixo, ele pula, ele estica a linha, ele folga, porque ele quer fugir. E aí o pescador ele tem que ter a paciência para não ir na onda do peixe, que age por instinto. Mas se você forçar a coisa, a sua força que você está exercendo, mais com a força que o peixe está exercendo, pode abrir o anzol, pode estourar a linha e o peixe se perde. Isso pode acontecer dentro da pescaria natural. Mas quando o anzol de Deus ele entra na sua boca, não dá dor, mas ele te prende. E você foge, e você tenta, e você nega, e você não quer, e eu não leio, e eu volto e vou. E aí quando você cansa, você volta de lado, e aí o Senhor apenas recolhe ali e você vem cansadinho. Esta condição de Oséias, ele fala desse peixe rebelde. E aí ele continua falando no verso 9 e 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir. Com Abraão, ele fala que você é como as estrelas do céu, não se podem contar. Em Oséias, ele fala que você é como a areia do mar. Se você já foi na praia e você tentar pegar um punhado de areia, é impossível de você contar quantos grãos tem ali. Será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, antes de você dizer sim a Deus, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. É a hora que o peixe ele volta de lado. Você cansou de lutar, você se entrega a Deus, e você é considerado filho do Deus vivo. Ele, Deus, concede salvação aos humildes. Ele fala que o prêmio para você, como humilde, é a salvação. E lá em Salmo 147, 6, ele fala: o Senhor ampara, ele cuida, ele sustenta os humildes. Em relação aos ímpios, ele confronta. A palavra dita no Salmo 147, 6 é: e ele dá com os ímpios em terra, ele joga por terra. Aí eu volto lá no começo.
Toda afronta contra você é uma afronta contra Deus, dentro de um contexto legal e justo, claro. Toda língua que maldiz você é uma língua que luta contra Deus. E Deus, Ele não deixa para lá. O Senhor ampara você na sua dificuldade. E aqueles que se levantam contra você, Ele joga por terra. Bendito é o nome do Senhor. Feche seus olhos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua santa e bendita palavra, pelo teu amor e teu cuidado. Te agradecemos, Pai querido, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E de eternidade em eternidade a tua bondade. Pai, te agradecemos por essa palavra, uma palavra de consolo, de conforto, de fortalecimento para aqueles que sofrem e padecem. Quero pedir, Pai querido, que seja real na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E que quando as ansiedades, lutas, dificuldades aparecerem, eles possam lembrar que eles são benditos do Senhor e que o Senhor está junto com eles, porque Ele assim o desejou. Oro, abençoando a vida dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nosso Deus.